Fala, meus amados da terceira série, todo mundo bem? Espero que sim. Estava super ansiosa para gravar esse videozinho de correção das nossas atividades revisionais de literatura, meu amigo. E aí, eu quero saber, deu tudo certo? Conseguiu fazer todas as atividades? Sem dúvida, eu espero que sim, viu? Acima de tudo, todo o conteúdo que estava nessa atividade revisional também estavam nas nossas videoaulas, então não tem nada novo, certo? Gostei muito de cada resposta que vocês colocaram, se esforçaram para fazer a atividade, certo? Então, parabéns pelas reflexões, parabéns pelos comentários críticos, acima de tudo, por terem relembrado todas as características dos períodos literários. Parabéns, muito bom mesmo. Então, vamos ver o que a gente acertou? Bora lá, então. Primeira, lembre-se de que a primeira questão era o seu nome, sua turma e tal, e assim a gente adentra a questão 2, ok? A questão 2, nós tínhamos então um trechinho para vocês do sermão, ok? Então, o trigo que semeou, o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias. E nestes afoga-se a palavra de Deus. E aí então você continuaria a leitura, certo? O padre Antônio Vieira produziu isso, não foi à toa, a gente veio comentando isso em alguns vídeos, ok? E a pergunta era lá, um dos recursos bastante utilizados, né, por Vieira é o da disseminação e da recolha, por meio do qual o autor lança os elementos e depois ele retoma um a um, explicando-os, certo? Isso é feito muito bem nesse trechinho. Eu pedi para você retirar o período em que o Vieira faz o lançamento dos elementos e você iria me indicar literalmente assim, como é que ele vai fazendo essas comparações, certo? Então, literalmente, é um trechinho bem grande quando ele vem dizendo lá sobre os espinhos, que os espinhos são os corações embaraçados, as pedras são os corações duros e obstinados, e aí tem a questão do trigo, a questão, literalmente, ele vem fazendo comparativos nesse trechinho todo, ok? E aí, então, na questão 3, eu pedi para você explicar literalmente a comparação, o fio argumentativo dessa comparação. Qual é o fio do pensamento? Você poderia ter colocado para mim que era o coração, ou que era a terra, né? Que literalmente essa terra, o ato de frutificar a palavra de Deus, é um fio argumentativo bem bacana, sem problemas para quem colocou a questão do próprio coração, do ato de semear, né? E aí, indo para a questão 4, leia o trecho a seguir extraído do Sermão do Bom Ladrão, famosíssimo. Vários vestibulares amam de paixão cobrá-lo. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam as bolsas, ou espreitam os que vão se banhar para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título, olha isso, são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades. Gente, ele vem falando sobre 2 tipos de ladrões. E aí, olha lá, Vieira descreve em seu sermão 2 tipos de ladrões, ok? Quais são eles? Quais são eles? Nós temos, então, um ladrão que rouba bolsa, simplesmente, e o outro que rouba o quê? Um país inteiro, uma província inteira, uma cidade inteira. E aí, ele veio falando, literalmente, para Vieira, qual dos dois é o mais nocivo? O mais nocivo. Gente, o que literalmente é o pior para uma sociedade é aquele que rouba o próprio povo, né? A própria nação. E aí, como é que ele justifica essa posição? É literalmente algo que é dado a ele, e o outro é literalmente por ele não ter alcançado, almejado algo na vida, né? E ele vem fazendo uma crítica bem ferrenha em cima disso. O barroco, o momento artístico predominante do século XVII, foi marcado pelas tensões. Surgiu num período ainda repleto de ideias renascentistas, os quais receberam de encontro a si os valores religiosos da Contra-Reforma. Eu coloquei para você um trechinho então do poema na questão 5, Buscando a Cristo. A voz, correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos que, para receber-me estáis abertos,
e por não castigar-me estáis cravados. E terminaria a leitura considerando que o barroco é a expressão de uma tensão e o conflito, né, o contexto do poema, demonstra a questão da tensão, da dor. Eu queria que você assinalasse para mim onde você encontraria uma antítese, ou seja, a figura de linguagem que trabalha com a ideia da oposição. E nós tínhamos na letra D, certo? Qual era essa oposição? O ato de perdoar e o ato de condenar. Ideias opostas, a antítese estava aí, ok? Lá na questão 6, a gente tinha a palavra para Neruda. E ele dizia, amo tanto as palavras, as inesperadas, as que avidamente a gente espera, espreita, até que de repente caem. Vocábulos amados, brilham como pedras coloridas, saltam como peixes de prata, são espumas, fio mental, orvalho. E aí então, o texto literário é uma construção cuidadosa que leva em conta a escolha das palavras, conforme Pablo Neruda aponta pra gente. Nesse tecer literário, o autor ama as palavras. Por quê? Gente, porque elas têm o poder de modificar tudo. Letra D. Olha 7. A seguir foram transcritos trechos, então, do Sermão da 60ª, ok? E aí ele dizia lá, corações embaraçados como espinhos, corações secos e duros como pedras, ouvi a palavra de Deus e tende confiança. Por que fazem pouco abalo os nossos sermões? Por que não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos? Se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? E aí, então, assinale a alternativa que contém a indicação de que os próprios religiosos desconsideram os que eles professam, né? Nas pregações, era a letra B. Se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? Como é que pode, né? Se não vê o exemplo. Olha 8. O estilo barroco se caracteriza pelo caráter lúdico da linguagem / pensamento. Padre Vieira apresenta-se como um autor conceptista, a gente falou tanto sobre o conceptismo. Por quê? Gente, porque ele privilegia o jogo das ideias, era só você lembrar o que significava o campo do conceptismo, jogo de ideias, e acabou, marcou certo. Olha 9, a intenção comunicativa do sermonista era qual é a intenção do cara? Prescrever para outros religiosos estratégias discursivas convincentes, porque ele diz que o próprio falar não está certo, não está convincente, por isso que não tem os próprios fiéis, né? E na 10, a gente vem relembrando algo que a gente tanto adora, que é o trovadorismo. Aí você tinha que analisar todos os elementos mostrados na imagem, os instrumentos musicais, vestimentas, pessoas, o ambiente, seus conhecimentos maravilhosos e explicar, né, um pouquinho sobre essa literatura do trovadorismo. Era só você ter colocado, então, quem eram os trovadores? Eles cantavam as canções trovadorescas no meio palaciano. Essas canções eram divididas em canção de amor, de amigo, escárnio, maldizer. Eles obrigatoriamente precisavam dos instrumentos musicais como apoio, por isso eram canções, né? Eles precisavam às vezes ali do jogral, né? A forma de acompanhar o ato de se cantar uma canção trovadoresca. Falava-se um pouco sobre a questão da mulher amada, dessa donzela, da gentileza, mas não somente é isso. Criticava-se o outro. Então são tópicos super legais que você poderia ter colocado nessa questão 10, tá bom? A questão 11, eu pedi para você fazer uma correlação entre o humanismo e o classicismo. Então produz um parágrafo comentando essa relação. Era só você ter analisado as características. Gente, as características dos dois andam assim. Por quê? Porque ambos falam sobre o homem no centro do pensamento, ou seja, o antropocentrismo. A gente está falando sobre a questão do racionalismo, do homem como um ser pensante, que ele questiona, que ele vai atrás dos princípios, certo? E acima de tudo, ele nunca nega a própria fé. Ele nega a forma como isso é passado. Então, são tópicos importantíssimos dentro do humanismo e, assim, do classicismo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha feito toda a sua correção, que tenha gabaritado. Parabéns para quem se esforçou. E não esqueça, próxima semana a gente tem muita novidade. Aproveita essa semana agora para você terminar suas redações, fazer todas as atividades que às vezes você deixou passar alguma coisinha, assistir algum vídeo que você ficou com dúvida em algum tópico e aproveita, hein? Beijo enorme e até a próxima!